Olá pessoal, tudo bem? Eu estava aqui muito ansioso por essa aula por alguns motivos. Primeiro, porque quando eu raspei o cabelo eu recebi vários elogios. E aí quando o cabelo cresceu, eu fiquei um pouco carente dos elogios, então o que eu fiz? Tcharam! Bom, estou aqui careca novamente, aguardando os elogios de vocês. Não, tô brincando, é porque eu curti também. É bom, refresca, mas vamos voltar para nossa aula. Um outro motivo que eu estava ansioso por essa aula é porque eu preciso que todos vocês prestem muita atenção. E o outro motivo que eu estava aqui esperando essa aula chegar é porque essa é a nossa aula número... Que rufem os tambores! Hoje é a nossa aula 27. Isso, aula 27. Ai meu Deus, será que eu acertei na piada agora? Não! Bem-vindos à nossa aula 27 da oficina de teatro online. Vamos relembrar algumas coisas. Todas as nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal, que você já se inscreveu, já ativou as notificações, já deu like nos nossos vídeos, já convidou os amigos para assistirem as nossas aulas. Não se esqueça também que se você é aluno da oficina, coloque o seu nome, ou aqui no chat, ou aqui nos comentários, para a gente saber que você está presente. Principalmente se você está no computador de outra pessoa ou se está usando um nickname. Então, bota seu nome para a gente saber que você é você. E no final da aula eu estarei lá nos comentários para a gente bater um papo, tirar as dúvidas. Combinado? Essa semana estamos homenageando uma artista incrível, conhecida no mundo inteiro como Carmen Miranda. Ela foi uma cantora e atriz portuguesa, mas que era radicada no Brasil, ou seja, morava no Brasil. A sua carreira artística aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 1950. Durante esse período, ela deixou sua voz registrada em 279 gravações somente no Brasil e mais 34 canções nos Estados Unidos, ou seja, um total de 313 canções. Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema, na televisão. Em 1939, Carmen Miranda foi eleita a terceira personalidade mais popular nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ela fez um total de 14 filmes entre as décadas de 40 e 50. Carmen se tornou a primeira sul-americana a ser homenageada na Calçada da Fama. Era conhecida pelos seus exóticos figurinos e pelo seu chapéu cheio de frutas, e até hoje é uma referência na cultura nacional. E aí, me digam, você conhece alguma música que era cantada pela Carmen Miranda? Com certeza você já escutou alguma. Se não conhece, pergunta aí para alguém da sua família, alguém que esteja aí do seu lado. E se alguém souber, coloca aqui qual a música nos comentários desse vídeo. Mas antes de entrarmos no conteúdo da aula de hoje, vamos fazer aquela nossa já conhecida volta no tempo para ver os exercícios que vocês mandaram. Eu volto. Eu volto. Vocês sabem que eu volto. E eu volto com o quê? Eu volto com as impressões.
Caramba, pessoal, a cada exercício que passa vocês me emocionam mais. Isso não tô falando da boca para fora, não. Gente, que ideias sensacionais que vocês tiveram. Como é bacana acompanhar esse crescimento de vocês, as ideias, a criatividade. Foram tantos exercícios tão legais, tão bacanas. Eu realmente fiquei muito feliz, muito emocionado e vamos falar um pouquinho deles. Qual era a proposta? A proposta era contar duas histórias. Uma que aconteceu contigo de verdade, em algum momento da sua vida, e outra que não aconteceu com você, que tivesse acontecido com alguém da sua casa, mas que você se apropriasse da história e contasse como se fosse sua. Ou seja, você ia contar duas histórias, não necessariamente nessa ordem. Você ia contar as duas histórias se apropriando delas, ou seja, pra gente que estava assistindo, pra gente que era público, as duas histórias eram suas, porém, uma era sua, que aconteceu de verdade na vida real, e a outra você estava fazendo um personagem que se inspirou na história de alguém que você conhece, e você estava se apropriando e fazendo aquele personagem, fazendo a gente acreditar, como espectador de teatro, que aquela história era sua. E olha, gente, muitos exercícios eu não consegui identificar qual era a história de verdade, qual era a história que vocês estavam se apropriando de alguém. Vocês fizeram de uma forma super legal, de uma forma super natural. Eu acreditei na história de vocês. Olha que incrível. Então vamos às observações gerais. Eu sei que eram duas histórias, que a gente tinha que adaptar a mais ou menos 1 minuto, que é o tempo do nosso vídeo. Eu até falei, se passar um pouquinho não tem problema, mas alguns de vocês passaram um pocão. Eu assisti, claro, adorei, mas é só pra gente nunca esquecer essa relação com o tempo. Já falei que vocês contaram super bem as histórias. Tiveram algumas pessoas que falaram, essa é a minha história, essa é a história de fulano. Tem problema? Não, mas eu até tinha mandado nas coordenadas do exercício que vocês não falassem, que deixasse pra gente tentar adivinhar, mas mesmo assim contaram super bem as histórias. E nessas pessoas que falaram essa história é minha e essa história é de fulano, foi bacana. Alguns casos pegaram a história de fulano e se apropriaram, contaram como se fosse dela, e outras pessoas contaram fulano, parará, parará, parará. Alguns de vocês fizeram a cena. O exercício era para contar a história. Eu lembro que quando eu passei na aula passada, algumas pessoas perguntaram no chat, algumas pessoas perguntaram nos comentários. O exercício era contar. Tem problema ter feito a cena? Nenhum. Não tem certo, não tem errado. E as cenas ficaram incríveis. É bom eu falar isso. Mas aquele nosso papo de prestar atenção na coordenada do exercício. E se tiver dúvida, perguntar. Se tiver dúvida, perguntar de novo. Se continuou com dúvida, pergunta de novo. Algumas histórias foram divertidíssimas. E vocês contaram super bem. Mas pelo conteúdo da história, a gente sabia que não era a sua história verdadeira. Tivemos cachorros que a pessoa contou a história como se fosse um cachorro, ou seja, a visão do cachorro, mesmo que ela não tenha escutado do cachorro. Gente, eu achei isso tão incrível, eu fiquei tão feliz, mas a gente sabia que aquela história não era da pessoa. Tivemos história de grávida, tivemos história de lambada. Gente, lambada é da minha época, eu adorei Manu. Adorei Manu ali na lambada, mas eu acredito que não seja dela, né? Porque lambada hoje em dia, vocês sabem o que é lambada? Se não sabem, perguntem pra Manu, porque ela sabe, já estava ali no gingado da lambada. Adorei esses exercícios também. Teve gente que contou uma história só, atenção, fiquei querendo escutar outra história. Gente, atenção com tudo que a gente trabalhou na oficina. Mesmo que a gente não prepare um cenário, um adereço, uma trilha, não precisava. Se quisesse, tudo bem. Mas fiquem atentos, eu já falei disso. Algumas cenas ficaram muito escuras. Ou seja, não precisa armar uma luz especial se você não quiser. Mas fica atento, se está num lugar escuro, se está num lugar claro, se está favorecendo vocês. Tivemos um exercício, gente, que foi incrível. Eu fiquei apaixonado, porque foi o verdadeiro jogo de cena. Lembra que eu falei do documentário do Coutinho? As duas irmãs, Emily e Yasmin, cada uma fez seu vídeo. Cada uma contou duas histórias. Porém, elas contaram as mesmas duas histórias. Tinha uma história que uma delas, quem será, que uma delas estava no shopping e de repente ela saiu correndo pelo shopping e quando os pais viram, ou quando o pai viu, ela estava com a fralda na mão e o cocô no chão. Elas eram pequenas. Uma delas, será que estavam as duas? Não sei.
Mas a história é de uma delas. Quem estava com a fralda na mão e o cocô no chão era uma delas, Emily ou Yasmin. E a outra história que era da abelha, que ela estava no restaurante da tia e aí pisou numa abelha. E aí, a história do cocô e da fralda é da Emily ou da Yasmin? A história da abelha é da Emily ou da Yasmin? As duas contaram as duas histórias. As duas contaram super bem. A diferença é que uma contou primeiro a do shopping, que saiu correndo e ficou com a fralda na mão, e a outra contou primeiro a história da abelha. Mas de quem será cada história? Parabéns, meninas, adorei. Tivemos, que eu já comentei aqui, as histórias da Manu, que teve a história da lambada, e teve a história dela com 2 anos de idade, querendo fazer o número 2. Aliás, Manu, maravilhosa, ajudando a gente a participar do nosso canal, a se inscrever no nosso canal, a dar like, maravilhosa, arrasou. Tivemos a história do nugget de bolso. O que é nugget de bolso? A criança foi numa festa, encheu o bolso de nugget e quando estava voltando, tirou o nugget do bolso e começou a comer. Mas a outra história que tinha quebrado a perna, qual será a história que ela viveu de verdade? Será que ela encheu o bolso de nugget? Tivemos um exemplo maravilhoso, o Henrico, que contou a história do Rodrigo, de 40 anos, que nasceu em Niterói. Ele não se apropriou, mas ele se apropriou. Como assim? Ele não fez que a história era dele, mas ele fez que o personagem dele era o Rodrigo. Então ele foi lá, com maior segurança, falando: eu sou o Rodrigo, tenho 40 anos, nasci em Niterói, e continuou. E na outra história, com a mesma segurança, ele falou: eu sou o Henrico, tenho 9 anos, e aí contou a história dele de visitar parentes. A gente sabia qual era a história dele e qual era a história do Rodrigo. Mas foi sensacional porque ele se apropriou. Ele virou o personagem Rodrigo, de 40 anos, que nasceu em Niterói, que foi para os Estados Unidos, que virou professor de inglês. Muito bacana, era um personagem. Por que a gente não pode fazer personagem de 40 anos? Por que eu não posso fazer um personagem de 90 anos? Posso, foi muito bacana o exercício do Henrico, parabéns! E tivemos muitas histórias interessantes. Tivemos gente se perdendo na praia. Tivemos gente chegando em festa errada, no dia errado, no mês errado. Tivemos história da aula de música que tinham os gaviões e os pintinhos dividindo os meninos e as meninas. Tivemos vários acidentes domésticos, tipo batendo a cabeça, quebrando a perna. Fiquei um pouco preocupado, mas graças a Deus vocês estavam ali contando as histórias. Ou seja, estava tudo bem, está tudo bem. E os exercícios que vocês mandaram foram todos incríveis e maravilhosos. Parabéns, estou muito feliz. E vamos agora para a aula de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós sempre falamos que toda história tem um início, onde os personagens são apresentados, onde um problema é apresentado que vai se desenvolver ao longo da história. E, a partir da trama que é apresentada, a história vai se desenvolvendo. Os personagens vão passando por desafios, por dificuldades, até que aquela trama é resolvida e chegamos no final da história. E isso vocês já estão, carecas de saber. Mas o que eu vou chamar a atenção na aula de hoje é o que poderia parecer um detalhe, mas não é. Eu volta e meia comento aqui sobre isso nos exercícios que vocês mandam. O nosso tema da aula de hoje é finalização das cenas e das peças. Ou seja, como a gente vai finalizar as nossas cenas. Isso deve ser pensado. E aí tem diversas maneiras da gente concluir uma cena, da gente pensar nessa finalização, sem que a cena seja cortada, sem que fique um final que a gente não entenda que a cena acabou. A gente precisa deixar tudo muito bem amarrado e eu vou dar alguns exemplos de algumas maneiras que a gente pode pensar nessa finalização. E dependendo da maneira que a gente escolha, o final vai ter uma maior dramaticidade ou uma menor dramaticidade. Isso vai depender de cada história, isso vai depender do olhar do diretor. Olha como tudo que a gente vem falando em todas as aulas, uma coisa tem a ver com a outra, tudo vai se costurando. Mas vamos para alguns exemplos. Em algumas histórias, os personagens podem sair de cena e o palco ficar vazio. Lembrando, é claro, que quando os personagens saem de cena, eles precisam sair como personagens. Não pode desmontar antes de sair de cena. Lembram da nossa aula de entradas e saídas de cena? A não ser que isso seja pensado. Porque também pode acontecer o seguinte:
Pode ser uma proposta da direção, uma proposta da encenação, que os personagens, quando acaba a peça, desmontem. E aí, os atores desmontam os personagens ali na frente do público porque é pensado, porque tem um motivo, porque faz parte da encenação. Acabou, eu desmontei na frente da plateia. Uma outra forma que a gente pode finalizar uma cena é com a trilha sonora. A gente pode ter uma música ali no fundinho, o ator está terminando o texto, está terminando a cena, e aí aquela música vai aumentando, 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 ou, dependendo da proposta, diminuindo, 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 diminuindo. A iluminação também pode ser importantíssima nos finais de cena. A luz pode ir diminuindo bem devagar, ou, dependendo da história, a luz pode cair de uma vez, que é o BO. Lembra que a gente falou? A luz apaga e fica tudo escuro. A gente também pode juntar a música e a iluminação, ou seja, terminou a história, ficou claro que finalizou, que resolveu o problema. Aí a luz pode ir diminuindo, diminuindo e ao mesmo tempo a música vai aumentando, aumentando, aumentando. No teatro, às vezes os diretores optam por fechar a cortina. Uma outra forma curiosa que a gente pode terminar uma cena ou uma peça é os atores, como personagens, congelarem. E aí a plateia entende que aquela história acabou. Tem peças que o final fica o que a gente chama de em suspensão. Ou seja, a plateia não sabe com certeza o que aconteceu. Né? A peça acaba, a história acaba e o autor, o diretor, junto com os atores, optam por deixar aquela finalização para a imaginação do espectador. Isso é o que a gente chama de final aberto. Cada um vai tirar suas próprias conclusões, mas isso é muito diferente da gente cortar uma cena e não finalizar. A gente finaliza, a gente não dá uma solução exata para o problema, mas a gente faz de uma forma em que a história termine, que a plateia entenda que terminou, mas que as soluções daquele problema vão depender da visão de cada espectador. E isso é muito bacana, porque o espectador também está ali pensando, criando, imaginando, vendo as possibilidades. Por exemplo, podemos ter uma história onde os personagens passam a cena toda esperando uma pessoa chegar. Essa é uma pessoa misteriosa que vai aparecer para o protagonista da peça. Então vamos imaginar que eu sou o protagonista, todos os personagens estão esperando essa pessoa misteriosa aparecer, e o que será que acontece? Então eu sou o protagonista que estou ali esperando esse personagem que todo mundo está esperando aparecer. Ouve-se passos lá fora. Meu Deus! Acho que a pessoa misteriosa que estamos esperando está se aproximando. Que canastra! Batem na porta. Oh my God! Quero dizer, oh meu Deus! Abre-se a porta. E, enfim, o público acha que vai saber quem é a pessoa que está entrando. Aí o protagonista olha. Eu sabia que era você. E aí, descobriram quem era? Não? Nem eu. Eu dei só um exemplo. Se tivesse uma história desenvolvida, eu poderia imaginar quem era essa pessoa misteriosa. Vocês poderiam imaginar. Ou seja, a gente percebe que a história acabou, mas vai depender da criatividade, da imaginação de cada um para dar o desfecho. Quem era aquela pessoa misteriosa? Algumas histórias terminam com alguma cena parecida ou até mesmo igual à cena que começou a peça. Assim, a plateia lembra de como começou a peça e como ela está terminando agora no final. Uma peça muito conhecida chama-se O Inspetor Geral, de um autor russo chamado Nikolai Gogol. Foi escrita em 1836. A peça começa com um anúncio da chegada de um inspetor-geral que vai chegar ali naquela cidade, que é a pessoa que vai chegar para verificar se naquela cidade está tendo algum tipo de corrupção, como é que os políticos se comportam. Essa notícia gera um tumulto geral, porque todos ali eram corruptos e todos temiam que suas fraudes fossem descobertas. Ou seja, todos os personagens começam a bajular, a puxar o saco na nossa linguagem mais informal,
a agradar aquele inspetor que chegou na cidade. Mas, no final da peça, quando o inspetor vai embora, eles recebem, assim como receberam lá no início da peça, a notícia que o inspetor ainda estaria chegando. Ou seja, no final da peça, com aquela cena parecida com a do início, nós descobrimos que todos os personagens corruptos bajularam a pessoa errada. Aquela pessoa que tinha chegado antes não era o inspetor geral. Bom, acho que eu dei aqui alguns exemplos, tem muitos outros, mas acho que deu para entender um pouquinho as possibilidades que a gente tem para finalizar uma cena, certo? Vamos então agora colocar isso em prática na atividade que eu vou pedir para a semana que vem. Vocês vão pensar numa cena com início, meio e fim, só que vocês vão dar uma atenção especial para o final da cena. Ou seja, vocês vão pesquisar qual seria o melhor final para aquela história que você está contando. Será que vai ser saindo de cena? Será que vai ser apagando a luz? Será que vai ser entrando uma música alta? Será que vai ser congelando? Será que vai ser música com som? De repente a luz vai caindo e a música vai aumentando? Será que vai ser você continuando a cena até a imagem sumir? Vamos pensar que a gente sempre precisa pensar em soluções teatrais, mesmo aqui dentro da câmera, que é onde a gente está fazendo as nossas atividades. Se você quiser, pode até fazer uma cena que você já fez. Aí você aproveita os comentários que eu fiz. Mas eu acho também que vocês são super criativos, vocês podem criar histórias novas pensando numa maneira muito especial de finalizar essa cena. Deu para entender? Lembrando que recebemos essas atividades no nosso grupo de WhatsApp até segunda-feira, 9 horas da noite. Eu não vejo a hora de assistir as atividades de vocês. Mas agora me digam, vocês gostaram dessa aula? Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos. Deem aquele like esperto aqui no vídeo, essa mãozinha, esse joinha. Clica aqui, a gente adora esses likes, essas mãozinhas com o dedo para cima. E deixa seu nome e seus comentários aqui, que acabando a aula eu vou lá, vou ler tudo, respondo as perguntas que vocês tiverem. Se tiverem dúvidas, podem perguntar à vontade, podem perguntar quantas vezes vocês quiserem, que eu respondo com o maior prazer. Agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização dessa oficina. Um beijo muito grande e até o nosso próximo encontro. Beijo, obrigado!